O mapa do sacrifício, a jornada final dos 12 apóstolos. Eles eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários. Mas um encontro mudou tudo. Quando Jesus disse, sigam-me, eles não sabiam para onde estavam indo, nem o preço que pagariam. Hoje nós olhamos para o cristianismo como uma fé global, mas houve um tempo em que ele dependia da coragem de apenas 12 homens. 12 testemunhas que se espalharam pelos 4 cantos do mundo antigo, da poeira de Jerusalém ao coração de Roma, das montanhas da Pérsia às costas da Espanha. Mas você sabe como a história de cada um deles terminou? Neste vídeo, vamos traçar o mapa do sacrifício. Vamos descobrir onde eles andaram, o que enfrentaram e como, um a um, entregaram suas vidas para que a mensagem da cruz chegasse até nós. Se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o mundo a conhecer a verdadeira história dos heróis da fé. Que a coragem dos 12 inspire a sua caminhada. Prepare-se. Esta é a jornada final dos apóstolos. Este é o itinerário sagrado dos 12 apóstolos. Nesta expedição, rastrearemos suas pegadas desde Jerusalém até Roma, passando pelas terras da Pérsia e chegando à Espanha. Vamos desvendar a trajetória dos patriarcas da igreja primitiva, seus sacrifícios e o destino final de cada um. O primeiro dos 12 a encontrar a morte foi Judas Iscariotes. Após entregar Jesus, consumido pelo remorso, ele tirou a própria vida enforcando-se. Sua partida criou uma lacuna que precisava ser preenchida, e Matias foi o eleito para suceder-lhe. É imperativo incluir Estevão nesta narrativa. Embora não figurasse entre os discípulos originais, Estevão tornou-se o protomártir, o primeiro a ser executado por apedrejamento ao proclamar o nome de Cristo nas vias de Jerusalém. A morte de Estevão detonou uma perseguição feroz na Cidade Santa. Entre os algozes estava Saulo de Tarso, que futuramente se tornaria o apóstolo Paulo. Ele também merece seu lugar nesta crônica. Contudo, o fogo da opressão apenas serviu de combustível para a expansão da fé. Cada crente que fugia levava consigo a semente do Evangelho. Alguns dispersaram-se pela Judéia e Samaria, pregando sobre o Messias por onde passavam. Outros permaneceram em Jerusalém, sustentando a palavra enquanto a comunidade de fiéis crescia exponencialmente. Os apóstolos operavam milagres e libertavam os cativos, despertando a ira invejosa da liderança religiosa. Nesse cenário de tensão, o primeiro dos 12 tombou como mártir, Tiago, o maior. Antes pescador na Galileia, Tiago e seu irmão João abandonaram tudo ao chamado de Jesus. Deixaram para trás o barco e a família para segui-lo. Tiago pertencia ao círculo mais íntimo do Mestre, testemunhando a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração no monte. Após o Pentecostes, o Espírito Santo inflamou sua bravura, e ele proclamou em Jerusalém que o rei havia triunfado sobre a morte. Essa ousadia fez dele um alvo. Herodes Agripa, neto do tirano que tentara matar o menino Jesus, buscava alianças políticas com os líderes religiosos e viu em Tiago a vítima ideal. Herodes escolheu uma figura proeminente para semear o terror. Tiago foi capturado subitamente e, sem um julgamento digno, recebeu uma sentença sumária: morte à espada. Porém, na noite anterior à execução, ocorreu algo extraordinário. O guarda encarregado de vigiar Tiago foi tocado por sua fé. Ajoelhou-se, converteu-se ali mesmo e pediu para compartilhar o destino do prisioneiro. Ao raiar do dia, ambos foram levados para fora dos muros e decapitados. Assim partiu o primeiro apóstolo a derramar seu sangue por Cristo. A morte de Tiago é o único martírio apostólico documentado no Novo Testamento. No entanto, sua saga não cessou em Jerusalém. Uma antiga tradição relata que seus discípulos, guiados pela providência divina, transportaram seu corpo até a costa da Espanha, atual Espanha, sepultando-o em segredo. 8 séculos mais tarde, seu túmulo foi revelado, dando origem a uma das rotas de peregrinação mais veneradas da cristandade, o Caminho de Santiago. O sangue de Tiago converteu-se em uma estrada de fé para milhões que peregrinam em busca de Deus. Enquanto Pedro e João permaneciam em Jerusalém,
outros apóstolos partiam para levar a mensagem aos confins do império. Nas distantes terras da Etiópia, o próximo a sucumbir foi Mateus. Antes de Cristo, Mateus era Levi, um publicano a serviço de Roma, desprezado como traidor por seu povo. Mas um dia, em meio à sua rotina, Jesus passou e o chamou. Mateus levantou-se e nunca mais olhou para trás. Após a morte do mestre, ele trocou a coleta de impostos pela pena, escrevendo seu evangelho. Com precisão, registrou que Jesus era o Messias prometido. Mas Mateus também foi um pregador itinerante, viajando pela Etiópia e Pérsia, até que na cidade de Nadabar, ao celebrar uma missa, foi cercado. Líderes religiosos locais, furiosos com as conversões, o atacaram. Alguns dizem que foi apedrejado, outros que foi atravessado por uma espada diante do altar. Milhões leem suas palavras hoje, mas poucos sabem que ele pagou por elas com a própria vida. De volta a Jerusalém, a pressão aumentava. O próximo a cair seria Tiago, o menor. Filho de Alfeu, ele permaneceu como uma coluna da igreja em Jerusalém. Sua liderança o tornou um alvo. Foi capturado à luz do dia e levado ao pináculo do templo. Exigiram que ele negasse a Cristo diante da multidão. Em vez disso, Tiago proclamou: Jesus, o Filho do Homem, virá em glória. Enfurecidos, lançaram-no do alto. Ao cair, ferido mas vivo, ele orou: Senhor, perdoa-lhes. Um golpe fatal de clava encerrou sua vida. Seu sangue uniu-se ao pó do templo, local de sacrifício e rejeição profética. A missão, contudo, prosseguia. André, irmão de Pedro, levou a chama para o norte. Discípulo incansável, André foi o primeiro a reconhecer o Cordeiro de Deus. Após o Pentecostes, evangelizou a Sítia e a Grécia. Em Patras, o procônsul local, irritado com o impacto de sua pregação, condenou-o à crucificação. André, sentindo-se indigno de morrer como seu senhor, pediu uma cruz diferente. Foi amarrado a uma cruz em forma de X, onde agonizou por 2 dias, pregando até o último suspiro. A cruz de Santo André tornou-se um símbolo eterno de humildade. Em Roma, o coração do império, estava Pedro. O líder impulsivo, que negara Jesus 3 vezes, fora restaurado e transformado em uma rocha. Em 64 d.C., sob a tirania de Nero, Roma ardeu em chamas. Precisando de culpados, o imperador apontou os cristãos. Pedro foi preso e condenado à cruz. Em seu momento final, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, não se julgando digno da mesma morte de Cristo. No Monte Vaticano, seu sangue regou o solo onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, provando que a fé floresce no sacrifício. O imperador Nero também foi o algoz de Paulo. O antigo perseguidor Saulo, transformado pelo encontro na estrada de Damasco, tornou-se o maior missionário da história. Atravessou o mundo conhecido, fundou igrejas e escreveu grande parte do Novo Testamento. Preso em Roma e sendo cidadão romano, foi poupado da cruz, mas não da morte. Foi decapitado na Via Ostiense, deixando um legado imortal. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Longe dali, no Oriente, Tomé levou o evangelho à Índia. Aquele que duvidou da ressurreição tornou-se um missionário destemido. Fundou igrejas e batizou multidões, até ser emboscado e morto por lanças enquanto orava. Bartolomeu, Natanael, pregou na Armênia. Sua fé genuína e seus milagres incomodaram os sacerdotes pagãos. Seu martírio foi atroz, esfolado vivo e depois decapitado. Mas seu testemunho permaneceu inabalável. Filipe, que levou o evangelho a Samaria e batizou o eunuco etíope, encontrou seu fim na Hierápolis, Turquia. A esposa de um procônsul converteu-se por sua pregação, o que levou à sua prisão e execução, possivelmente crucificado ou apedrejado. Na Pérsia, Judas Tadeu e Simão, o Zelote, enfrentaram o martírio juntos. Tadeu espancado até a morte e Simão cerrado ao meio ou crucificado. Eles levaram a luz a terras de escuridão. Matias, o substituto, serviu humildemente. Relatos sugerem que foi apedrejado em Jerusalém ou crucificado na Capadócia, sempre fiel ao chamado. Restava apenas um, João, o discípulo amado que esteve ao pé da cruz e cuidou de Maria. Ele sobreviveu a todos os seus companheiros.
Tentaram matá-lo em um caldeirão de óleo fervente, mas ele saiu ileso. Exilado na ilha de Patmos, recebeu a visão do Apocalipse, a revelação final da vitória de Cristo. João retornou a Éfeso e pastoreou a igreja até o fim de seus dias, pregando incessantemente sobre o amor. Foi o único a morrer de causas naturais, deixando-nos as últimas palavras da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. O fim. Que este relato sirva de memorial àqueles 12 homens que entregaram suas vidas para que a mensagem da cruz chegasse até nós. Curta e compartilhe este vídeo para que essa história de coragem inspire mais pessoas a viverem com a mesma paixão por Jesus. A saga completa do nascimento da igreja está no livro de Atos. Conhecer a história dos nossos pais na fé é vital. Bênçãos a você e sua família. Eles foram perseguidos, presos, torturados e mortos. O Império Romano e os líderes religiosos da época acreditavam que, ao matar os mensageiros, matariam a mensagem. Mas eles estavam errados. O sangue desses mártires não foi o fim, foi a semente. Pedro morreu, mas a igreja permaneceu. Paulo foi decapitado, mas suas cartas ainda guiam bilhões de pessoas. Tomé foi transpassado, mas a fé chegou aos confins da Ásia. Nenhum deles morreu em vão. Hoje, se você tem uma Bíblia em casa, ou se pode orar livremente em uma igreja, é porque esses homens pagaram o preço com a própria vida. Eles correram a carreira e guardaram a fé. Agora, a pergunta que fica é: o que nós faremos com esse legado? A tocha que eles carregaram agora está em nossas mãos. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o mundo a conhecer a verdadeira história dos heróis da fé. Que a coragem dos 12 inspire a sua caminhada. Fique com Deus e até a próxima jornada.